300 anos após um vírus criado pela humanidade ter devastado uma grande parte da população mundial, os macacos acabaram evoluindo para uma nova era de inteligência, na qual mergulhou os humanos na escuridão, transformando-os em seres agressivos e criaturas irrelevantes na Terra. E durante anos, macacos e humanos lutaram por coexistência, mas a tensão inevitavelmente explodiu em uma guerra brutal. No auge desse conflito, um líder relutante se ergueu entre os macacos. Seu nome era César, e sua visão não era apenas de sobrevivência, mas de esperança. César sacrificou tudo, sua vida, sua paz, pelo bem de sua espécie. Sua morte foi um golpe devastador para os macacos, mas também um chamado à união. Em uma despedida repleta de dor e reverência, seus seguidores cobriram seu corpo com flores, um tributo àquele que lhes deu não apenas inteligência, mas propósito. Na última cerimônia, em meio ao crepúsculo que tingia o céu de vermelho, seus restos mortais foram queimados ao lado de uma pedra marcada com seu símbolo, um lembrete eterno de seu sacrifício. O fogo que consumia seu corpo parecia iluminar o caminho de um futuro incerto, mas necessário para os macacos. Bom, alguns anos tranquilos se passam e os amigos Noah, Sona e Anaya escalam as árvores altas na floresta que tomou conta de uma metrópole antes movimentada, em busca de ninhos de águia dourada. Eventualmente, eles encontram um com 3 ovos dentro. No entanto, as regras dos mais velhos enfatizam que eles devem deixar um para a mãe, deixando Noah, o mais novo do grupo, de mãos vazias. Ele expressa sua preocupação de que talvez não consiga pegar um ovo a tempo para amanhã na cerimônia de ligação, e ele se preocupa que vai ter que esperar mais um ano pela próxima oportunidade. De repente, ele vê outra águia em um ninho muito mais alto, então ele usa uma vara de metal para subir. No entanto, a ave vê o macaco e ataca, fazendo com que Noah escorregue da beira do penhasco. Felizmente, ele se segura em um galho e mostra animado para os amigos que conseguiu pegar o ovo. Quando eles voltam para os cavalos, Noah percebe que falta um cobertor, então eles ouvem alguém correndo e vão atrás dessa pessoa até a entrada de um túnel. Eles encontram o cobertor em um galho e a Anaya diz que tem cheiro de humano. Mais tarde, eles voltam para a aldeia, onde Dar, a mãe de Noah, elogia o filho pela escalada bem-sucedida e depois diz que o pai quer falar com ele. O macaco tenta enrolar, apontando para o varal de secar peixes quebrado do lado de fora da cabana, mas Dar diz que pode consertar isso depois. E na torre mais alta, o pai dele, Coro, o mestre das aves, inspeciona os ninhos das águias. Então o macaco mais velho canta uma canção que chama seu companheiro águia chamado Sun para perto dele. Quando o pai cumprimenta seu filho, o pássaro belisca Noah, insinuando que cada águia só se identifica ao macaco que a criou. Então Coro sente o cheiro de sangue humano e o filho entrega o cobertor. O pai acha que ele foi para além do vale, embora Noah insista que não foi. Ele então diz ao filho para se preparar para a cerimônia de ligação de amanhã, enquanto avisa os outros anciãos sobre a presença de humanos nas redondezas. Naquela tarde, Noah e seus amigos assistem enquanto seu pai manda Oda em uma missão para espantar os humanos das redondezas. Naquela noite, enquanto ele conserta o varal de secar peixe quebrado, houve um barulho de dentro da cabana. Quando vai ver o que é, uma mulher humana empurra ele e sai correndo para se esconder na floresta. E infelizmente, ele percebe que o empurrão que ela deu quebrou o ovo que ele tinha na bolsa, e como ele não quer esperar mais um ano, Noah monta a cavalo no meio da noite para procurar mais ovos. Horas depois, ele ouve macacos brigando e segue o barulho. Ele encontra os corpos de soldados mascarados desconhecidos, e então o Oda aparece e avisa que tem mais deles vindo por aí. De repente, ele ouve um grupo de ataque se aproximando, então Noah se esconde nos arbustos. Enquanto escuta, descobre que Oda matou os escoteiros do grupo e vê que o Lightning encontra o cobertor, e Silva, o comandante-chefe, ordena suas tropas para se espalharem e encontrarem o clã do macaco morto, convencido de que eles têm o humano que estão procurando. Poucos segundos depois, avistam o cavalo de Noah e o gorila dá um choque na traseira do animal com um bastão elétrico, na esperança de que isso os leve até na aldeia de seu dono. Em pânico, Noah corre de volta para casa, mas quando chega, vê que os invasores queimaram quase tudo e no meio do caos
caos, ele vê a Anaya e Dar e tenta ajudar, mas um soldado mascarado o empurra e tá prestes a dar um choque nele com um bastão elétrico, mas seu amigo agarra o oponente pelo pescoço e enquanto Noah escapa, a mãe dele diz pra ele salvar seu pai. Enquanto isso, a Silva mata um dos anciãos da aldeia e declara que a vitória deles é para o César. Ele ordena que suas tropas levem os prisioneiros de volta para Próximos. Nesse momento, o comandante se depara com Noah subindo na torre em chamas. E no topo da torre, Coro diz pro filho soltar quantos pássaros conseguir. De repente, aparece Silva e manda o Coro se render e quando ele recusa, começa uma batalha entre o gorila e os chimpanzés. Mas o comandante domina os dois e joga Nolan contra a parede. Ele consegue se segurar num cabo de aço, mas Silva eletrifica o cabo com seu bastão, fazendo o Noah cair no chão lá embaixo. Horas depois, o macaco acorda e encontra um bastão elétrico quebrado. E nesse momento, ele vê Sun de luto por Coro. Então ele sepulta o pai, prometendo trazer seu clã de volta para casa. Mais tarde, ele segue as pegadas e passa pelo túnel além do vale. Durante a jornada, ele encontra a capa de sua mãe Dar e percebe que está no caminho certo. No dia seguinte, o macaco tenta chamar o som para seu braço cantando, mas a águia só arranha ele. Enquanto passeia pela floresta, ele vê uma fumaça saindo das árvores, mas quando vai verificar, cai por uma abertura em um lugar parecido com uma taverna. De repente, Haka, um orangotango, confunde Noah com um soldado mascarado por causa do bastão elétrico. Então, o macaco explica o que aconteceu com a vila dele, e o Haka diz que os invasores também mataram os companheiros dele, apontando para um corpo queimando. Depois, o orangotango fala que ele se escondeu quando o grupo de invasores atacou porque queria proteger o trabalho dele. Ele então mostra livros para Noah e explica que os macacos sabiam o que os símbolos significavam na época de César. O chimpanzé reconhece o nome porque ouviu Silva falar isso ontem à noite, e Haka se revolta dizendo que os macacos mascarados distorceram as palavras do César e esqueceram totalmente os ensinamentos originais dele. Ele afirma que os princípios de César incluíam macacos juntos são fortes e macacos não devem matar macacos, e os membros da Ordem de César seguiam suas palavras. No entanto, o orangotango teme que ele possa ser o único restante da Irmandade. Quando Noah vê um mural de um homem e uma mulher, Haka pergunta se ele já viu um humano. Ele diz que já viu um, mas afirma que eles são criaturas inferiores, parecidas com javalis. O orangotango concorda que os humanos são em geral menos inteligentes que os macacos, mas diz que houve um tempo em que eles coexistiam com os seus semelhantes. Ele diz que tudo o que sabe é que os humanos eram importantes para César, então isso significa que eles são importantes para ele também. E quando eles voltam à estrada, pegam a mulher tentando roubar o cavalo do Noah. E quando Haka descobre que a humana seguiu Noah, ele diz que vai se juntar a ele. Naquela noite, o orangotango vê a mulher espionando eles, então ele joga comida e se apresenta. E para proteger ela do frio, Haka convence o Noah a emprestar o manto da mãe dele, o que ele faz de má vontade. E como a mulher não fala, Haka a chama de Nova, um nome dado às mulheres humanas na época de César. Horas depois, Noah passeia pelo observatório abandonado e encontra um telescópio. De repente, Nova aparece e olha pelo ocular do telescópio. No dia seguinte, o chimpanzé conta pro orangotango que a mulher reagiu da mesma inteligência de um macaco quando olhou para o telescópio na noite passada. Mais tarde, eles encontram um bando de zebras e ficam sem saber o que são. Então, um grupo de humanos selvagens sai das árvores para beber no rio. E como encontraram humanos, eles decidem seguir caminhos diferentes. Haka e Nova ficam com os humanos para que o orangotango possa ajudar a civilizá-los, enquanto Noah continua sua jornada para salvar seu clã. Haka então entrega um colar para Noah, um símbolo de César, como lembrete dos seus ensinamentos. De repente, Silva e seus subordinados chegam e começam a capturar os humanos. Eles seguem Nova para um campo, e quando a mulher percebe que está cercada, ela se levanta do mato e grita o nome de Noah para surpresa dele. Felizmente, o macaco consegue pegar a mulher antes que o Silva alcançasse ela, e enquanto Haka derruba mais um invasor, o trio consegue escapar e continua sua jornada. Mais tarde, eles soltam os cavalos para despistar os inimigos, e a mulher finalmente revela ao Haka que ela pode falar e que se chama Mai.
A moça diz que sabe para onde estão levando o clã de Noah, o mesmo lugar para onde ela está indo, uma espécie de prisão onde estão os humanos. Ela acrescenta que está procurando por outros humanos inteligentes como ela, e quando o Noah a acusa de esconder informações, ela diz que a mãe dela ensinou que o silêncio é a chave para a sobrevivência. Haka pergunta onde está a mãe dela, mas May responde que está sozinha, e quando o Noah percebe que ela está tremendo de frio, ele em silêncio entrega a capa que pertencia à mãe dele para ela. Naquela noite, Noah finalmente consegue consertar o bastão elétrico quebrado, e no dia seguinte, eles atravessam uma ponte a caminho da prisão dos humanos. De repente, Silva e seus saqueadores emboscam o grupo, e May cai no rio. Ela se agarra a uma rede, e Haka a puxa de volta. No entanto, ele acaba caindo na água também. Após os invasores dominarem Noah, Silva corta a corda da rede, e o Haka é levado pela correnteza. Enquanto isso, os soldados do gorila capturam May e Noah, levando-os até uma prisão de macacos perto da praia, o que indica que as suspeitas iniciais de May eram falsas. Noah, chegando lá, percebe que os chimpanzés aprisionados estão sendo forçados a instalar explosivos em uma porta de metal gigantesca. De repente, Sona, aliviada, corre para abraçar seu amigo, pois acreditava que ele tinha morrido. Enquanto isso, May é levada para uma sala onde encontra Trevathan, um humano que também pode falar. Ele conta que estava a caminho da costa quando caiu e quebrou o tornozelo. Foi assim que Próximos o encontrou, e agora ele lê livros sobre a história romana para o autoproclamado Gorila Rei. Ao mesmo tempo, Noah finalmente reencontra sua mãe, e os dois compartilham um abraço emocionado. Momentos depois, todos os macacos se reúnem para assistir ao discurso de Próximos César. Ele tenta inspirar os prisioneiros usando as palavras de César, incentivando-os a trabalharem juntos para abrir as pesadas portas do cofre. Porém, as correntes se rompem, e a porta permanece fechada, frustrando o rei. Enquanto isso, May explica a Trevathan que quando a sociedade começou a colapsar, o governo escondeu armas e tecnologia dentro de um silo, e ela insiste que os macacos não podem acessar o conteúdo do cofre, pois isso lhes daria um poder devastador. No entanto, Trevathan diz para ela olhar em volta, pois os macacos já têm o controle de tudo, e que resistir é inútil. Mais tarde, Silva busca Noah e o leva para jantar com Próximos, May e Trevathan. E durante o jantar, Noah vê Anaya servindo a comida, evitando olhar para ele por vergonha. E Próximos revela que May viajou com outros humanos antes de ser encontrada por eles, e que sua verdadeira intenção nesse lugar é acessar o cofre. E quando Próximos descobre que May mentiu para Noah, ele o leva à varanda e alerta que humanos não são confiáveis. Próximos afirma que as ferramentas dentro do cofre dariam aos humanos o poder de submeter os macacos e colocá-los em gaiolas novamente. Naquela tarde, Dar diz a Noah que ele deveria aceitar a situação e não interferir, pois até mesmo os anciãos se curvaram diante de Próximos. Após sua mãe sair, Noah conversa com Son e lamenta ter decepcionado seu pai ao não conseguir salvar o clã, e quando ele tira o pingente com o símbolo de César, lembra-se das palavras de Haka e da história contada por ele sobre César, e percebe que as leis de rendição estão erradas. Nesse momento, a Sun voa em direção a Noah, pousando em seu braço, simbolizando um novo vínculo com o filho do antigo mestre dela. Naquela noite, Noah confronta May, e ela pede desculpas por ter mentido sobre seus antigos companheiros e a verdadeira razão de sua viagem. Quando Noah pergunta o que ela está procurando no cofre, May explica que se trata de um livro especial. Ela revela que o vírus quebrou a capacidade dos humanos de se comunicar e acredita que esse livro pode ajudar a restaurar essa habilidade e toda a inteligência novamente. Poucas horas depois, Noah acorda Sona e Anaya para pedir ajuda com um plano de fuga para libertar o clã. Sona concorda imediatamente, mas Anaya, assustada, decide voltar a dormir. Minutos depois, Noah apresenta Sona a May e juntos começam a instalar explosivos nas barreiras que impedem a água de entrar na vila. E para surpresa de todos, Anaya aparece e diz que mudou de ideia, alegrando os amigos. De repente, Trevathan aparece e pega o grupo no flagra, então a mulher tenta convencê-lo a se juntar à causa deles. Mas, quando ele pretende dedurar eles para Próximos, May pula nas costas dele, coloca o braço em volta do pescoço dele e o estrangula
pula até ele ir de arrasta pra cima. Eles jogam o corpo do Trevathan na água e depois sobem um penhasco até chegar a uma entrada secreta do cofre. Dentro, a May liga a eletricidade e eles começam a explorar o enorme bunker. Então, a mulher pega um machado e manda os macacos ficarem parados. Ela vê um estoque de armas de fogo e finalmente encontra o livro, que na verdade é uma chave de decifração de satélite. Enquanto isso, os macacos encontram livros infantis com ilustrações de animais em jaulas e humanos como a espécie dominante. Ao saírem, passam por um hangar com tanques de guerra e veículos militares. E quando a May aperta um botão para ativar a abertura das portas do cofre, o alarme dispara. Então, ela diz para o Noah correr direto para o clã dele que ela vai detonar os explosivos. Mas para a surpresa deles, o Proximus e suas tropas estão esperando do outro lado. Eles empurram todos os membros do clã para dentro do bunker. Nesse momento, Lightning agarra Suna e o rei manda o Noah escolher quem salvar, entre sua amiga ou a Mai. E justo quando ele tá prestes a tirar a vida da Sona, a mulher atira no Lightning com uma arma. Assustado e surpreso, Proximus diz pra Mai que ela tá livre pra ir, desde que diga onde encontrou a arma. E apesar dos apelos do Noah pra não detonar os explosivos ainda, já que o clã dele tá dentro do bunker, ela segue no plano original de destruir tudo lá dentro pra que os macacos não consigam usar. Depois que a mulher detona os explosivos, as paredes da represa desabam e a água do mar entra rapidamente no bunker. Noah manda seu clã subir o mais alto que puderem para se salvar. E meio ao caos, Noah salva sua mãe de se afogar e logo após diz para os outros seguirem Soona e Anaya. De repente, Silva aparece e uma batalha feroz começa. No começo, o chimpanzé parece estar em desvantagem contra o gorila, mas Noah usa sua inteligência para prender o oponente debaixo dos canos, fazendo ele se afogar. No final, o macaco se reúne com seu clã no topo do bunker, mas o furioso Proximus ataca novamente. O rei então derrota facilmente Noah dessa vez, então ordena que ele se curve diante de todos. No entanto, o macaco ferido começa a cantar como seu pai fazia, confundindo Proximus, fazendo os outros membros do clã se juntarem à canção e juntos convocam suas águias para atacar Proximus até que ele caia do penhasco com rochas afiadas. Semanas depois, o clã reconstrói sua aldeia e May aparece para se despedir. Noah diz a ela que Proximus estava certo quando disse que os humanos nunca vão parar até que eles tomem tudo. A mulher responde que o bunker foi construído por humanos para atender às necessidades humanas. Então, o macaco se pergunta se ela acha que a espécie dele merece ter algo, e ela não responde. Ele diz que vai reconstruir o lar deles, mais forte e melhor por causa de tudo que aprenderam. Depois ele pergunta se ela acredita que o Haka estava certo em pensar que humanos e macacos podem coexistir, mas ela admite que também não sabe a resposta. Antes de sair, Noah entrega a ela o colar com o símbolo de César e diz ser algo importante e que guarde com ela. Dias depois, vemos May entregando a chave de decifração do bunker em uma base de satélite e os habitantes conseguem finalmente entrar em contato com outra base indiana. O filme termina com Noah levando Suna para o observatório e ensinando ela a usar o telescópio. E você? Me conta aqui nos comentários o que achou do filme. Te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!